Olá, como é que você está? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta obra aqui. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esta é a sétima edição da obra, uma edição belíssima, e certamente este livro aqui é um livro impactante, impressionante. O que acontece? A Carolina Maria de Jesus e os seus três filhos, o João José, o José Carlos e a Vera Eunice, moravam na favela do Canindé, que na época, década de 50, era a maior favela de São Paulo, até onde nós temos notícias, né, o que é documentado pelo Adálio Dantas, repórter. A região onde eles moraram hoje é o que corresponde à Marginal Tietê. O Audálio Dantas ele foi enviado para fazer uma reportagem justamente sobre essa favela. E lá ele veio a conhecer a Carolina Maria de Jesus. Ela tinha muito a dizer sobre a vida dentro da favela. Ela tinha 35 cadernos escritos no gênero diário. Aqui deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos ler já alguns trechos. Nesses diários ela escrevia o cotidiano da sua vida, da sua família, na comunidade e da sua luta para conseguir, por exemplo, a comida do dia, conseguir lidar com as situações, as questões que permeavam a caminhada dela e da sua família. Então, os seus diários entrelaçam ao mesmo tempo esta descrição do cotidiano. Também nós podemos dizer que há um conteúdo lírico muito profundo e tão profundo quanto também reflexões da autora reflexões críticas acerca do mundo que a rodeia, e reflexões que falam, por exemplo, sobre a migração do espaço rural para o espaço urbano. É o caso dela, que foi de Minas Gerais para São Paulo, a questão do racismo, a questão da pobreza extrema em condições difíceis, neste caso enfrentando o problema da fome. Ela catava latinhas e tudo que ela encontrava no lixo ela era o que era possível vender, ela vendia para poder trazer comida para dentro de casa. E essas reflexões acerca também da vida política fazem com que os seus diários tenham um valor significativo muito grande, e que o Adálio Dantas percebeu, e ele conseguiu trazer para nós estas reflexões da Carolina Maria de Jesus por meio desta obra, que é a publicação, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Ele organizou o livro, ele, ele manteve nesse livro as características da escrita da Carolina Maria de Jesus. Em termos de escolarização formal, ela foi até o segundo ano primário, então você vai encontrar alguns desvios gramaticais relacionados à concordância, relacionados à ortografia escrita de algumas palavras. Porém, de modo algum, isso significa um demérito para a autora, para o conteúdo do livro. Muito pelo contrário, é, tudo isso acaba sendo um retrato muito fiel da realidade que ela retrata nos seus escritos, e coloca ela também dentro do, do conjunto de grandes autores que escreveram e trouxeram um tipo de literatura que até então estava às margens, que é uma literatura que trata sobre as questões das pessoas que vivem na margem, mas escrita por elas mesmas. E o livro da Carolina Maria de Jesus acaba sendo isso. Ela realmente é uma autora impressionante de ser lida. Ela tem um humor fino, ela tem uma ironia fina, era isso que eu queria dizer. Ao mesmo tempo, ela tem uma reflexão muito profunda sobre questões sociais, uma sensibilidade e uma coragem que é impressionante. O que acontece
O livro começa com esta data, 15 de julho de 1955, e vai até janeiro de 1960, espaçado aquilo que foi reunido na obra. Eu gostaria de ler aqui um trecho do dia 15 de julho de 1955, para que você perceba esses elementos que eu acabei de comentar agora. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros, comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta, percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Isto é, havia dado banho e dado leite. Esperei até às 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. Então aqui você vê o testemunho, né, da escrita dela, que realmente é impressionante. Como eu falei, em termos gramaticais, há esses desvios da norma padrão relacionados à ortografia, à acentuação gráfica, relacionados à, à escrita correta de algumas palavras e relacionadas também a combinação entre sujeito, predicado, é aquilo que nós chamamos de concordância. Mas como eu disse, o A.W. Dantas, ele, ao fazer a organização desta obra, que é realmente uma obra impressionante, muito humana, muito profunda, justamente pelo testemunho que ela representa, ele optou por conservar, não fazer essas correções na hora que ele estava organizando este material. E o livro chegou a passar por 13 traduções, tal o impacto desta obra. Você vai perceber que a Carolina Maria de Jesus, ela usa no seu vocabulário algumas palavras com teor lírico, algumas palavras também que não estão no conjunto do vocabulário do nosso cotidiano, o que mostra que ela era uma leitora bastante atenta. Ela lia revistas, livros, mas o trabalho dela, da sua existência, girava em torno de cuidar da sua família. E é uma observação, quando eu estava ministrando aula sobre este livro, 2 alunas chamaram a atenção para o fato de haver muitos pontos seguidos na escrita. E uma delas me fez refletir sobre este ponto, dizendo assim: professor, talvez os pontos seguidos signifiquem que ela estava escrevendo o diário, ela colocava o ponto e saía para resolver alguma coisa que estivesse relacionada aos filhos, ao trabalho dela de conseguir o dinheiro para a ordem do dia. Depois ela voltava. Realmente isso faz muito sentido. Um outro elemento é o fato de serem o diário ter algumas partes, poucas páginas, outras muitas, aliás, poucos parágrafos e outros muitos parágrafos, o que pode também demandar o próprio processo de escrita comum de um diário e os recursos que ela tinha à disposição, que ela soube usá-los com muita maestria. Vou ler mais um trecho aqui, que corresponde ao dia 16 de julho, o dia seguinte ao que nós lemos há pouco. Levantei, obedeci a Vera Eunice e fui buscar água. Fiz o café, avisei as crianças que não tinham farinha, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me.
Abri a boca 2 vezes e certifiquei-me que estava com um mau olhado. A disposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Verenice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barraco, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens. Permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos, ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para os 2 meninos, arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças, recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua, porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Aqui ela está contando a história real. Alguns nomes ela conserva, foram conservados, outros foram tornados nomes fictícios, mas é a história bruta. Depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela vou encontrar novidades. Talvez a Dona Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com meus filhos. Encontrei a Vera Eunice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei, são 2 horas. Creio que vou passar o dia sem novidades. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Né, a perua, o carro. Peguei a sacola e fui. Era o dono do centro espírita da Vergueiro 103. Ganhei 2 quilos de arroz, idem de feijão e 2 quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu senti ausentou-se. Ou seja, o nervoso produzido pela necessidade premente e urgente de conseguir a comida. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete, dei ao meu filho, o João José, para ir ao Arnaldo comprar um sabão, 2 melhorais e o resto de pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se e disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar, não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão, crianças e mulheres, que vinham reclamar que o José Carlos havia apedrejado suas casas, para eu repreendê-lo. Então, nós vamos ver esta escrita permeada com essas observações da autora. O que é um quarto de despejo? Que é uma metáfora que a Maria Carolina usa, né, em várias partes do livro. A cidade é a sala de estar. A favela é o quarto de despejo. Tudo aquilo que a cidade não quer mais. Olha a profundidade desta observação da autora. Ao longo da leitura você vai se habituando, vai adentrando esse ambiente e vai conhecendo um pouco da vivência humana a partir dos olhos da Maria Carolina de Jesus. É uma obra grandiosa para você ler, recomendo. Há outras partes que eu não vou ler aqui por causa da extensão do vídeo, e espero que este vídeo introdutório ajude você na hora que você tiver que se deparar, por exemplo, com uma atividade, uma prova, como é o caso de alguns que vão fazer a prova de vestibular, conhecendo a obra. Inclusive, eu coloquei aqui um link que foi preparado pela professora Márcia, da mesma escola onde eu ministro aula, para que você dê uma revisão nessa leitura. E tem um outro link também sobre a autora para que você se aprofunde mais um pouco nas obras dela, porque Quarto de Despejo não foi o único livro que ela escreveu. Nos vemos na próxima videoaula. Fiquem com Deus, até mais, tchau.